Olá, vou mostrar para vocês como eu fiz essa mesa para escritório sem gastar muito, com o Metalon 4020 e com MDF na chapa Santorini. E a pintura das pernas da mesa eu fiz com spray branco brilhante, então achei que ficou muito bom. Acompanhe. Dessa forma temos aqui uma mesa de 1,35 m por 64 de largura, mas você pode ampliar esses tamanhos. Para esse modelo eu utilizei 70 centímetros de altura, mais a chapa de madeira que vem em cima mede 3 centímetros, então a mesa ficou com 73. E a largura eu fiz com a tábua de 64, então ficou um tamanho relativamente bom. Para apoiar as madeiras da parte de visão, a parte que tem também o suporte, coloquei duas chapas de ferro de 12 centímetros. Então elas servem para parafusar e dar mais apoio à mesa e sustentar toda a parte de peso. Como pode observar, a parte da frente da mesa, que fica embaixo, ela mede 1,27 m a madeira, porque nós ainda temos mais 8 centímetros que são dos ferros que vão de cada lado. Então ela é uma tábua um pouco mais estreita que a tábua de cima da mesa, mas aí estão as medidas para observar. A tábua de suporte você pode guardar livros, colocar algum tipo de enfeite e que também vai dar visibilidade para quem vem de frente da mesa. Essa eu fiz com 26 centímetros, achei que ficou um tamanho agradável. Então vamos agora à parte da montagem. Primeiro preparei o metalon, fiz todas as medidas conforme demonstradas e aí procurei agora as formas de fazer a soldagem. Várias delas aconteceu em 90 graus, como por exemplo essa do meio, né? Mas na extremidade a gente tem que fazer um ângulo. Ele não é um ângulo bem definido, você coloca no apoio e aí vê qual a melhor forma de fazer o corte, de forma que não fique muito espaço aberto. Então eu cortei com a esmerilhadeira, não deu um ângulo muito bom, mas dá para você ter uma ideia. Você sobrepõe a peça e vê qual o ângulo que forma, e aí agora depois você é simplesmente riscar e cortar. Com a esmerilhadeira manual balança um pouco, mas aí você vai vendo, não ficando um espaço muito grande, aqui mesmo ficou uma diferencinha, mas dá para a gente corrigir com a solda. Então você posiciona em 90 graus no meio e depois o ajuste melhor possível aqui na parte de baixo, né? Então dessa forma eu utilizei foi o escalímetro que eu uso sempre aqui para medir e fazer esse corte da melhor forma. Mas aí você pode encontrar uma maneira ou até mesmo definir qual é esse ângulo que vai te ajudar nas outras medidas. As partes ali que correspondem à parte de baixo da mesa fechou com 90 graus, a outra parte também fechou com 90, então fica uma solda tranquila. Já no meio nós temos ali diferença de ângulo, no meio e nas extremidades. Então é só você depois voltar e ir fechando isso daí com a solda e fazer a esmerilhagem para ficar tudo tranquilo. Agora vamos iniciar a parte do MDF. MDF com as fitas na borda, né? Então a gente fez o engrossamento na lateral toda e também acrescentou a fita. A tábua de MDF com o engrossamento ela fica mais resistente, então a gente coloca com 3 centímetros. Então são como se fossem duas tábuas, né? Uma folha grande que vem e fica em cima, que é a visível, e abaixo dela a gente não precisa manter uma folha do mesmo tamanho. A gente pode colocar simplesmente uma tira de madeira com 5 ou 7 centímetros para poder fazer esse equilíbrio. Então, dessa forma a gente vai ter como se fosse uma sobreposição das folhas. Então, duas madeiras, mas não precisa ser integral. Isso também ajuda a baratear o custo. Por baixo é possível a gente ver como ficou o engrossamento da madeira. Então a tábua principal mais essas beirinhas de tábua fina de 5 centímetros, que pode ser até de um outro MDF. Aqui mesmo eu usei uma de branco. Então você colou, emendou e passou a fita, fica imperceptível. Como a mesa é baixa, o acabamento das pernas ele é muito interessante, porque aqui mesmo eu poderia ter passado direto, feito um corte em bisel, mas como para mim estava tendo dificuldade para fazer esses cortes maiores, então eu optei por colocar a tampinha. Então coloco uma tampinha em cima e aí também eu coloco uma tampinha embaixo, né?
Então ficou mais fácil, que o corte era muito grande para eu fazer com esmerilhadeira. Os cortes 90 graus, as soldas ficaram bem mais tranquilo. Então a maioria, então corte em ângulo nós temos apenas 3. Então a gente mede e corta, foram cortes menores. Deu para fazer tranquilamente com a esmerilhadeira manual, com disco pequeno. E aí dessa forma a gente monta a estrutura da mesa. E a parte de baixo eu não fiz com engrossamento, essa parte que vai servir de bancada. Coloquei uma folha simples e também a parte da vista. Não é? Achei que não precisava, como não vai pegar muito peso, não vai ter estrutura da mesa para sustentar, eu achei que daria conta, por isso coloquei as tábuas simples, mas fica a critério de cada um quiser engrossar com uma parte de cima. Né? Então elas são parafusadas, né? Ajuda a fixar aí essa parte de baixo da mesa, então aquelas chapinhas de ferro que eu coloquei, simplesmente parafuso, 2 parafusos, eu achei que ficou bom. A parte da frente ela fica apoiada e escondida. Também quando o parafuso aperta, ele puxa e faz com que segure. E aqui a parte você pode colocar em cima, que não tem problema. 2 parafusos é suficiente para esse trabalho daí. E você vai na parte de cima da mesa e parafusa também de baixo para cima. Então esses buracos fiz anteriormente. E depois que eu coloquei a tábua já com engrosso, fui e fiz o parafusamento, mais ou menos 3 centímetros. Tem que ter esse parafuso, né? Porque já temos o ferro com 2, passar pelo menos 1 a 1,5 perfurando na tábua para ajudar a segurar. Aí dessa forma a gente tem uma visão dela na lateral de como ficou. Nessa mesa você não fica batendo as pernas quando vai sair. Então agora é só sentar, se programar para poder trabalhar tranquilamente. Então, convido a vocês a se inscreverem aí no nosso canal e assistam também os outros vídeos. Eu tenho postado para quem gosta de fazer os seus próprios trabalhos e está começando algum empreendimento. Tem muitas dicas legais aí para quem quer fazer o seu próprio trabalho. Abraço.